Então, este espetáculo surgiu um bocadinho na sequência da digressão que fiz com o Massa Mãe, o meu espetáculo anterior, que foi um espetáculo que rodou muito e que foi a muitos sítios, com diferentes tipos de afluência de público. Pronto, e era um espetáculo que falava muito de tradições, de uma certa ideia de Portugalidade, pronto, e houve uma sensação que foi ficando cada vez mais evidente de que o espetáculo comunicava para diferentes tipos de público e em diferentes lugares, ainda que de formas diferentes, claro, mas isso depois, pronto, começou-me a fazer pensar sobre esta ideia de fazer espetáculos muitas vezes só para um nicho, só uh, para os colegas e amigos, etc. E depois porque efetivamente sinto muito essa fricção um, sobre uma certa ideia de estereótipos de públicos. E então é um bocado uma espécie de ambição peculiar, ou uma ideia qualquer romântica de que gostaria de fazer espetáculos que pudessem ser vistos por qualquer pessoa, quer sejam pessoas que estejam ligadas à cultura ou não, e prezo muito isso nos meus espetáculos, tento sempre estar muito focada no facto do espetáculo ser acessível e comunicar e ser direto, literal também, se calhar, embora metafórico ao mesmo tempo, pronto. E então pensei que se calhar podia fazer um espetáculo sobre isso mesmo. Pronto, e depois, claro, que isto está um bocado, esta ideia de artista popular está um bocado ligada à ideia de que os artistas populares têm de facto muito alcance e chegam, se calhar, a uma certa ideia de massa, mas muitas vezes também têm o estereótipo associado a que são, eventualmente, espetáculos mais ligados ao entretenimento do que propriamente a uma ideia cultural. Pronto, e todas estas questões e todas estas coisas me levaram a fazer este espetáculo, a pensar, ok, e se eu fosse uma artista popular que de repente chega a toda a gente, e então brinco um bocado com esta ideia de tentar chegar a gregos e a troianos. Eu tentei que o espetáculo tivesse uma forma entertainer, que é uma coisa um bocado mais ligada ou associada aos espetáculos para massas, mas que ao mesmo tempo trouxesse uma provocação e um questionamento, neste caso o meu questionamento sobre estes temas, e tentei fundir essas duas questões. E pronto, e foi um bocado esse o desafio, e como é que eu posso ter um espetáculo que tenha, pronto, que tenha humor e que tenha entretenimento e que tenha sátira, mas que ao mesmo tempo traga aqui um questionamento e nos possa pôr a pensar sobre alguma coisa. Então também acho que o espetáculo também traz uma metáfora que não é muito evidente se calhar, mas pelo menos eu tento que esteja, que é que isto também possa ser sobre polarização, sobre a ideia de que nós não dialogamos tanto como eu se calhar gostaria, ou como se calhar seria mais produtivo para todos nós. E pronto, e tento falar um bocado sobre isso através da ideia de falar sobre dois tipos de público estereotipados. E pronto, e então acho que a fusão entre essas duas coisas pode ser isso, pode ser um bocado a forma, que é uma forma que eu também aprecio, mesmo enquanto espectador, aprecio coisas com humor, coisas que tenham entretenimento, que tenham artifício, que tenham eficácia, é uma coisa que eu efetivamente aprecio, e ao mesmo tempo que no seu conteúdo e na sua dramaturgia possa haver aqui gatilhos que nos façam pensar sobre o que for. O maior desafio foi eu propor-me a ter um momento musical, porque pronto, eu de facto não sou, não sou uma pessoa que cante bem, mas eu queria que o espetáculo tivesse um momento pop, com uma coreografia, com uma música, e pronto, e claro que com as devidas ferramentas para que isso pudesse ser possível, foi talvez a coisa mais desafiante em termos práticos do espetáculo. Pronto, e depois trazer essas palavras todas, eu acho que elas acabam por poder, ressoando ao longo do espetáculo, a ideia do populismo. É talvez a que não está tão evidente, mas que para mim vem, ou seja, a relação que eu faço deste espetáculo ou da dramaturgia com o populismo é o facto de eu falar um bocadinho sobre estratégias de manipulação que os espetáculos possam ter, principalmente espetáculos de caráter comercial. E este espetáculo também se propõe um bocadinho a isso, também se propõe a fazer algumas estratégias para entreter o público ou para atingir um determinado objetivo com o público. Pronto, eu acabo por falar um bocadinho sobre essas,
por fazer essas estratégias de manipulação e ao mesmo tempo falar sobre elas. E eu acho que é esse o paralelismo que eu faço com o populismo, por achar que o populismo faz isso mesmo, tem muitas estratégias de manipulação e manipulam as pessoas e conseguem com isso obter resultados e obter resultados, no fundo é isso. E pronto, claro que eu não quero com isto dizer que os espetáculos comerciais ou os espetáculos que são mais para as massas que são manipuladores e calculistas, não é isso, mas existem de facto ferramentas e formas de conseguir determinados resultados, e então a relação é um bocadinho essa. Das apresentações que já foram feitas divergiu um bocadinho. Eu sinto que o espetáculo efetivamente pode ser bem recebido por diferentes tipos de pessoas e por pessoas que consumam diferentes tipos de espetáculos, mas ao mesmo tempo também consigo reconhecer que o espetáculo possa causar uma fricção, pronto, porque tem de facto uma forma muito espetacular, num certo sentido, e posso reconhecer que isso afasta também pode afastar algumas pessoas, mas de uma forma geral esta entidade pública, não é, que acaba por ser um coletivo, mas que ao mesmo tempo é um coletivo cheio de indivíduos, e pronto, e a mim interessou-me ir mais fundo nessa questão e estereotipar mesmo, e de repente haver uma pessoa que representa o público mais ligado a esta ideia das culturas de massas e dos espetáculos comerciais e das grandes salas, e o público e o outro tipo de público mais erudito que só vê coisas extremamente específicas no nicho cultural, e brincar em cima desses estereótipos. Para depois desmontá-los, para depois pensar que uma coisa não é só uma coisa e outra coisa não é só outra coisa, e pronto, porque é de facto uma coisa que me inquieta, porque eu como espectadora também me sinto nos dois polos, também gosto muito de coisas que me entretenham e que sejam, sei lá, e então, pronto, também me quis colocar nesse sítio enquanto artista, porque efetivamente se eu aprecio isso como espectadora, então como artista também gostaria de corresponder de certa forma a isso. Este espetáculo teve uma criação bastante longa e a propósito da Bolsa Amélia Rei Colasso teve várias residências, então foi assim um projeto muito intensivo de 4 meses, e foi o tempo praticamente todo com a Malu Vilas Boas, que fez a construção da dramaturgia comigo, e no fundo o processo foi muito descobrirmos como é que se podia montar este espetáculo, como é que ele podia ter, lá está, esta fusão entre as duas coisas, e como é que podíamos trazer aqui uma complexidade qualquer no pensamento destes temas. E aqui também entra o mito de Fausto, o espetáculo também acaba por tocar um bocadinho no mito de Fausto, nesta ideia de vender a alma ao diabo, que é uma coisa que também está muito associada aos artistas com mais popularidade, ou aos artistas que de repente se associam a uma determinada indústria. Pronto, então fizemos assim um puzzle que durou muito tempo e foi muito à volta do texto e de levantar ideias e de levantar questionamento. É uma forma que eu gosto de trabalhar, eu gosto de me debruçar durante bastante tempo na dramaturgia e depois começar aos poucos a experimentar coisas e a perceber se elas resultam em cena. Portanto, a maior parte do processo foi feito desta forma. Depois, já numa fase final, nos últimos 2 meses, começamos então a levantar o espetáculo, e é aí que surge a música para o espetáculo, e aí foi o foco que criou a sonoplastia e a música toda do espetáculo na relação com os materiais de dramaturgia que já havia. E foi sem dúvida um encontro muito eficaz, muito feliz, porque ele percebeu logo exatamente o que é que eu pretendia para o espetáculo e correspondeu super à altura. Depois também convidei a Cláudia Pascoal, um bocado porque é uma artista popular e com popularidade, e então também achei, pronto, também tem um bocadinho a ver com a provocação do espetáculo, de repente trazer aqui a colaboração de uma artista que é efetivamente popular e que enche salas, e trazer aqui esta ideia de que ela vem colaborar comigo, que sou uma artista não popular e que vem como se ela me viesse ajudar a tornar-me uma artista popular. Pronto, e é um bocado uma brincadeira, mas este convite surge porque efetivamente é uma artista que já sigo há algum tempo, ela tinha visto o meu espetáculo anterior e tinha gostado muito, então achei, pronto, que fazia sentido convidá-la, e também foi muito fixe, e foi ela que, com o foco,
que fez aquela música final e pronto. Já no Massamém acabou por acontecer um bocadinho isso. Eu gosto de me apropriar ou de histórias minhas, ou da minha visão sobre determinado assunto, ou de episódios que me aconteceram que me remetem para um determinado tema e usá-los, porque pronto, tem-me feito sentido trabalhar sobre o meu ponto de vista, sobre os temas, e então acho que a matéria biográfica tem essa força, ou pode ter essa força de comunicar qualquer coisa para com o outro. E a minha ideia é sempre essa, é sempre tornar o meu espaço individual num espaço plural, nesse sentido, ou seja, que a minha história possa de alguma forma levar-te para a tua história ou para um exemplo teu ou o que for. E porque como espectadora também gosto muito de ver espetáculos com materiais biográficos e então tem-me feito sentido pegar um bocadinho nisso. Agora, claro que depois também há a brincadeira e eu acho que isso é divertido e traz tensão e uma tensão que eu acho que é boa de também poder trazer aqui ficção e também poder brincar, e acho que o teatro, por ser um sítio que eu acredito que tem essa liberdade, permite-me brincar com isso, mas muitas das histórias que eu conto no espetáculo aconteceram de facto e acho que servem o propósito daquilo que eu quero dizer e por isso é que as uso e pronto. Acho que eles trazem uma certa espetacularidade. Não é que seja assim uma coisa, de repente não é o Altice Arena, mas, mas trazem uma certa espetacularidade para aquilo que este espetáculo, com esta dimensão, sendo só uma atriz em cena, acho que eles primeiro servem uma metáfora. Eu tenho um caminhão-palco em cena com a minha cara, porque efetivamente em conversas com a Malu surgiu a ideia do espetáculo ser feito num caminhão-palco, numa ideia muito inicial. Se o espetáculo fosse feito num caminhão-palco, isso teria per si uma força dramatúrgica e algo a comunicar, porque o caminhão-palco é uma coisa associada a festas populares, a um determinado contexto. Então, de repente, como não é possível fazer o espetáculo num caminhão-palco, eu trago o caminhão-palco para o teatro, para o espaço do teatro. Pronto, eu acho que isso comunica, e depois porque é um objeto particular, peculiar. E depois os poucos elementos que existem no espetáculo eu acho que comunicam na relação com os próprios temas. Tenho uma cadeira de público, de plateia, que é a cadeira onde eu me sento, tenho a cortina com a minha boca e o meu cabelo, ou seja, porque o espetáculo também brinca com o facto de ser um espetáculo muito autocentrado, porque também fala sobre isso. Também há outro elemento que boicota um bocadinho o espetáculo, que tem um propósito humorístico, mas também tem o propósito de trazer a ideia da síndrome de impostor e de uma ideia que nós sentimos do que é que, acho eu, pelo menos na minha experiência enquanto estudante e artista, sinto muito isso, como se houvesse uma pressão qualquer de que temos que obedecer a determinados requisitos para sermos validados ou para sermos reconhecidos de alguma forma, e então eu também tento contrariar um bocado isso e aceitar que as coisas são como são e que cada artista pode ser diferente, com as suas referências de formas diferentes, então também trago essa provocação para não estarmos presos a uma pressão social qualquer de que devemos obedecer a isto ou aquilo, e eu tento desconstruir isso, mesmo para mim, porque também sou vítima, entre aspas, desse sistema, entre aspas, pronto. E então eu acho que eles contribuem de várias formas, de uma forma simbólica, metafórica, mas também de uma forma entertainer, porque são elementos que eu acho que têm alguma graça nos momentos em que surgem e porque compõem o espaço visual. Não, ou seja, o espetáculo vai ser apresentado na RTP2, se não estou em erro, e vai estar disponível na RTP Palco, e estou muito contente com isso porque eu acho que este espetáculo em específico é um espetáculo que resultará em formato audiovisual, e eu já estava muito convencida disso, porque o espetáculo tem uma linguagem um bocadinho próxima à ideia de stand-up, tem alguma relação com o público, sou só eu em cena, é um espetáculo muito frontal, muito direto, em que eu estou a comunicar para as pessoas a maior parte do tempo, tem momentos musicais espetaculares, então eu sempre pensei que era um espetáculo que iria resultar sob o formato audiovisual, e então, quando surgiu esta possibilidade, fiquei muito feliz, e acho que será outro objeto, ou seja, acho que o objeto presencial e o espetáculo vivido no teatro é uma coisa e visto em casa é outra, mas acho que podem ambos resultar, e o facto dele ficar, de certa forma, dele não evaporar, não é, pela efemeridade do teatro, acho que isso é muito fixe, pronto, e deixa-me feliz, sim, porque assim as pessoas podem ver, quem não vê
nos teatros pode ver ali, e eu acho que isso é positivo. Não, acho que a arte não pode salvar, mas acho que a arte pode fazer muitas coisas por nós e pelo mundo, pode nos provocar, pode-nos fazer questionar, pode-nos obrigar a pensar, pode-nos tornar mais ativos sobre determinada coisa que assistimos, e eu acho que isso é muito transformador, de um ponto de vista individual, e que se for transformador, mesmo que seja individualmente, se for com uma força maior, eu acho que pode de facto ser transformadora. Salvar, acho que é muito forte. Acho que é muito forte no sentido em que acho que é irreal pensar dessa forma, mas acho que a arte tem muito poder e é muito necessária e é fundamental até para várias coisas da nossa vida. E acho que é essencial, acima de tudo isso. Sara, muito obrigado. Obrigada. Olá, eu sou Pedro Mendes, diretor-geral e criativo do Coffee Paste. Sabias que podes apoiar o nosso trabalho e ainda ganhar benefícios exclusivos? No Patreon temos 3 modalidades de apoio e cada uma delas vem com recompensas especiais. Podes contribuir com perguntas para as nossas entrevistas, receber uma newsletter exclusiva e até garantir descontos nas nossas formações. O teu apoio é essencial para continuarmos a criar conteúdo de qualidade e a fortalecer esta comunidade. Podes saber mais em patreon.com/coffeepaste. Junta-te a nós e faz parte desta aventura.